Primeiro irmão ou irmã que achar pode ler, por gentileza. 12. Isso. 12, versículos 1 e 2. 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus, que vos apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Obrigado. Por que a gente pediu para vocês lerem esse texto? Porque nessa fase a gente vai estudar a questão da secularização, né? A gente já até discutiu, conversou sobre a secularização aqui, né? Alguns pontos dela, né? E hoje a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão que é importante para a igreja, né? Porque a secularização, ela tira a identidade da igreja, né? A secularização, ela leva também a igreja à apostasia. Vale lembrar que a igreja cristã já passou por uma secularização lá na época começou na época de Constantino, né? Quando Constantino fez da igreja a religião oficial do Império Romano. Aliás, não foi nem Constantino, foi o sucessor de Constantino. Então, ali já começou a se misturar a igreja e o poder político, porém misturado, mas existia um papel claro de um com o outro, né? A união de igreja e Estado ali estava no âmbito do imperador ser cristão e do imperador decretar que todos os cidadãos do Império Romano seriam também cristãos, né? Não é nem a questão do imperador ser cristão, mas é a questão do imperador influenciar na fé dos seus súditos, porque na antiguidade era assim: se o rei fosse cristão, todos os seus súditos também deveriam ser cristãos. Porque naquele tempo religião e política andavam junto na maioria dos casos, porque a divisão religiosa também implicaria numa rebelião, numa divisão dos súditos, né? Então, quando um rei se convertia, aí todos os seus súditos também deveriam se converter. Mas essa secularização, embora ela tenha iniciado lá com Constantino, ela teve o seu ponto máximo lá na época de Clovis. O Clovis era um rei franco, né? Era pagão, ele se casou com uma cristã, Clotilde, né? Clotilde era cristã e ele era pagão. Mas aí Clotilde sempre falava de Jesus para Clovis e Clovis não se convertia. E numa ocasião, Clovis ele vai à guerra contra, se não me falha a memória, os hunos. Isso por volta do quarto século, ou melhor, quinto século depois de Cristo, né? E ele inclusive era da dinastia merovingia, lá dos reis francos, né? Vale lembrar que Franco era uma tribo germânica, bárbaros, né, lá do Império Romano, que deu origem à atual França, né? Então a palavra França vem de Franco, vem dos francos. Então Clovis ele foi para uma guerra, se não me falha a memória, contra os hunos, levou um outro rei com ele. Nessa batalha ele já estava perdendo a batalha. Ele faz um voto a Deus, que se ele conquistasse a vitória, já estava derrotado. O companheiro dele, o outro rei, já estava inclusive ferido. Então ele faz um voto a Deus: Senhor, se o Senhor me der vitória, eu vou me tornar cristão. Milagre nessa época era vitória nas guerras, né? Então ele consegue, ele conquista a vitória, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com Constantino. Constantino também foi assim, lá no início, né? Ele vai na guerra contra Magêncio, e ele vê lá o Labário, o Quirô, do grego, né? As iniciais da palavra Cristo. Vou botar aqui. E
Aí embaixo estava escrito com letras de fogo: sob esse sinal vencerás. E aí ele, no dia seguinte, ele manda pintar todos os escudos das legiões romanas, isso com Constantino. Voltei um pouquinho, né? Lá para o quarto século. Quando ele faz isso, ele acaba conquistando a vitória e se torna cristão, né? No caso de Clovis, já não tem isso aqui já não existe lá no caso de Clovis. Aí o que acontece? Clovis conquista a vitória e ainda socorre o rei companheiro. E aí ele se torna cristão. Quando ele se torna cristão, ele vai buscar o apoio da igreja. Ele busca o apoio da igreja e ele também promove a igreja. É uma espécie de acordo. Ó, você me auxilia como rei, porque a igreja na época ela é uma instituição muito forte, né? Então ele faz um acordo. Ó, você me apoia e eu te apoio. Se você me apoiar, eu te defendo nas guerras, né? Foi isso que aconteceu. E essa culminância da secularização da igreja primitiva se tornou mais forte ainda quando o outro rei franco, agora da dinastia carolíngia, né, e foi ele quem iniciou a dinastia carolíngia, o imperador Carlos Magno, já quase 400 anos depois, no ano 800, Carlos Magno ele já era cristão, né, por ser um franco. Ele faz um acordo com a igreja. Ele vai ser coroado pelo Papa e a partir daí o Papa vai ter esse papel de coroar os reis. Então o Papa ele vai lá, ele vai fazer a cerimônia de coroação e vai colocar a coroa sobre a cabeça do rei, né? É uma espécie de legitimação da coroa. Então isso acaba fortalecendo a igreja, mas aí a igreja se compromete com o Estado. E nem sempre o Estado é honesto com a igreja, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Determinado pastor, isso já aconteceu, e acontece pra caramba, determinado pastor se compromete lá com o político fala para ele: pastor, não tem templo ainda, está em crise financeira. Vem um vereador e fala para ele, ó, eu vou construir teu templo, vou congregar com você e vou construir teu templo, esquenta a cabeça não. Aí o pastor vai, ficar leve, não, está combinado então. Aí o vereador vai lá, constrói o templo, só que quem manda na igreja não é o pastor, é o vereador, né? Então, com essa secularização da igreja primitiva, dogmas pagãos entraram no culto, como a própria celebração da missa, como a oficialização das imagens de escultura, como o título dado a Maria de Mãe de Deus, né, Theotokos lá no grego, e isso vai minando a identidade da igreja. Então a grande questão da secularização é a igreja deixar o mundo entrar dentro dela, né? E aí, dentro disso, no caso da contextualização da secularização, a gente vê aqui alguns pontos. Ou seja, primeiro ponto aqui, letra A, o homem é a medida de todas as coisas. Por quê? Porque até a Idade Média não funcionava bem assim. Na Idade Média, o mundo era teocêntrico, ou seja, Deus estava no centro. Depois da Idade Média, quando a gente entra na Idade Moderna, surge um movimento chamado humanismo. Inclusive, alguns reformadores foram humanistas, né? O principal deles, o mais humanista deles, foi o Ulrich Zwingli, reformador de Zurique, na Suíça, né? E nesse caso do homem é a medida de todas as coisas, só que isso aqui, até o humanismo chegar a esse desenvolvimento aqui, demorou. O humanismo lá do tempo de Ulrich Zwingli era um pouco diferente desse aqui. Então o homem passa a ser a medida de todas as coisas, ou seja, o mundo passa a ser antropocêntrico, o homem está no centro, né? Então com isso tira-se Deus do centro e a partir daí
os cristãos vão ter que viver em dois contextos, religião e secular. Antes, essas duas coisas estavam juntas. Inclusive, a religião era usada para explicar fenômenos naturais, catástrofes naturais, né? Com o advento do humanismo, passou-se os homens a ter uma vida secular e uma vida religiosa, e essas duas não se misturaram, né? Então, dentro dessa dinâmica de o homem à medida de todas as coisas, pouco a pouco as pessoas passaram a ignorar a Deus. Então, Deus foi pouco a pouco sendo colocado de lado. E aí entra uma outra questão que a gente vai colocar com mais profundidade daqui a pouco, que é o homem viver em prol de si mesmo. Ele não vive mais em prol de Deus, né? E aí dentro desse conceito, desse contexto, que a gente falou de algumas práticas que são comemoradas lá no mundo, teve até um debate muito bom sobre o assunto, de algumas práticas que serem lá do mundo e os cristãos quererem trazer para dentro da igreja, como blocos evangélicos no carnaval. O carnaval não é uma festa cristã, né? Carnaval é uma festa do mundo. A própria palavra carnaval significa festa da carne. Luau é o quê? Festa da lua, né? É uma festa feita ao céu aberto, né? Durante a noite. Festival é o quê? É uma festa. Carnaval é o quê? Festa da carne. Então, as pessoas, não é pecado evangelizar durante carnaval. Mas é pecado você querer imitar quem está pulando o carnaval para evangelizar. O cara vai falar, pô, você é crente? Você está pintado igual a mim, você é crente? Ou seja, a igreja perde esse poder de impacto sobre o mundo. Porque a igreja não tem que imitar o mundo. A igreja tem que mudar o mundo. Ou seja, tem que ganhar as pessoas para Cristo, nesse sentido, né? Então, algumas práticas que a gente vem colocando dentro da igreja também faz nós perdermos essa identidade e afundarmos num secularismo. Igrejas que antes impactavam o mundo, hoje são secularizadas. A gente citou o exemplo aqui dos valdenses, os presbiterianos lá de Genebra. Ou seja, o mundo passou a se mesclar a igreja passou a se mesclar com o mundo, passou a casar com o mundo. Vale lembrar que a Bíblia diz que comunhão tem entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial? Nenhuma, né? Então, quando a igreja ela passa a imitar o mundo, ela está deixando de cumprir o seu papel de impactar as pessoas, né? Então, essa secularização da igreja, ela faz com que a igreja viva igual ao mundo. Bebe como o mundo bebe, fuma igual o mundo fuma, né? Faz parte das festas do mundo, como a igreja faz, né? E fica igual ao mundo. Eu acho que bom seria se ao invés de nós, isso ao meu ver, tá? Isso ao meu ver. Eu penso em fazer isso na igreja onde eu congrego. Por exemplo, quando chegar a festa da Páscoa, eu vou estudar a culinária judaica. E vou levar lá para a igreja. Isso, né? Eu vou levar lá para a igreja. Não vou obrigar ninguém a comer, não. Se alguém quiser experimentar, né, a culinária judaica que se comemora na Páscoa é isso aqui. Né? Pão asmo, suco de uva, fazer ele lembrar, né? O alho. Hoje em dia, como chocolate não é nem que E ainda colocaram um animal que dentro do judaísmo é impuro, né? O coelho, para. Pensa que é o coelho da Páscoa. O caso do papai, olha só que interessante. Meu filho falei, ó, não quero meu filho estar de coelho, não quero nada disso.
Eu acho que o professor dele lá também, acho que não curtia muito esse negócio de coelho. Aí eles falaram sempre de verdadeiro da Páscoa pra ele. Bom. É isso aí, legal. No caso do Natal, a gente já tem como... Porque da onde vem o Papai Noel? Da onde surgiu a figura do Papai Noel? Santa Claus. Santa Claus? Não. Vem de um bispo. Eu esqueci o nome dele agora. Lá nos Estados Unidos, Papai Noel surgiu de Santa Claus. Um cara que matava criança. Ele era um assassino de crianças. Aí as crianças tinham medo desse homem. Só que, não. Aí a história é essa. Só que eles lá, pra esconder a história, inventaram que esse cara era um cara que dava presente às crianças, que não sei o que lá, mas na realidade, depois você pesquisa sobre Santa Claus. O artigo vai estar em inglês. Bom. Tem o Google Tradutor também. Porque também tinha um viking, também, se eu não me engano, que era também a mesma coisa. Na verdade, a figura do Papai Noel começou com um bispo. Isso foi na Europa. Né? Eu não lembro agora o nome desse bispo. E esse bispo, ele lá do Polo Norte, ele gostava de, no dia de Natal, presentear as pessoas. Eu não lembro se era Bispo Nicolau, eu não lembro agora o nome dele, não lembro agora. E aí, quando ele morreu, as pessoas fizeram essa homenagem a ele, né? Passaram a se vestir mais ou menos igual a ele. É claro que isso aí vem mudando ao longo dos anos, né? E aí ficou isso. Mas ainda assim o Natal é secularizado. No Natal, você, pelo menos a nós cristãos sim, mas a maioria das pessoas não está ali comemorando o nascimento do Salvador. O Natal... É isso aí. Ou seja, é para fortalecer o comércio. O Dia das Mães é para quê? Não é para homenagear as mães porque são bonzinhos, não. É para aquecer o comércio. Dia dos Pais é a mesma coisa. Dia das Crianças, né? A mesma coisa. 25 de dezembro. 25 de dezembro é o Natal, né? Mas e na história? Não, dia 25 de dezembro era o comemorado o nascimento do Deus Sol, lá na época de Constantino. E o que Constantino faz quando ele se converte é transformar o dia 25 de dezembro na data de nascimento do Senhor Jesus. O que ele fez? Era Tamuz, né? Filho de Herodes, a própria mãe, Samires. Nasceu 25 de dezembro, ele morre e a mãe vai aonde ele estava morto e fala que nasceu uma árvore. E essa árvore era um pinheiro. Todos os anos as mulheres iam até a cidade nessa árvore chorar, penduravam as lanternas nas árvores e traziam presente para baixo da árvore. E embaixo da árvore, como coloca o presente embaixo da árvore, muita gente acha que era coisas boas, porém era tipo como se fosse uma maldição. Colocar presente embaixo da árvore é tipo amaldiçoar alguém. Daí veio a tradição dos pinheiros. Jeremias, se não me engano, Jeremias 7, 10 ou 14, 10, assim, fala sobre isso. Boa. Sobre a adoração do bosque. Vão ao bosque, cortam madeira, pregam-se com prego para que se fixe no chão, penduram coisas reluzentes sobre ele e trazem presente. Sobre a árvore de Natal. Boa. Né? Então. O que aconteceu? A imagem de uma mulher com a mãe no colo, hoje quem vê, fala assim, Maria e Jesus. Mas você deve saber que na época era Samires e Tamuz no colo dela, que Tamuz é o deus do sol. E veio Osíris, não sei quem, todos esses deuses do Egito, só mudou o nome. Não era mais Nirod e Samires, mas era todos eles com o mesmo. Começou com Nirod e Samires, que até a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos é a Samires, né? A mãe dele, a mãe de Nirod. Nirod não, Tamuz. E de Nirod também, que era a mãe dos dois, que ela do próprio filho, teve esse menino, que ela chamava Tamuz, nasceu no dia 25 de dezembro. Mudaram a história, viu? Mudaram a história. Ele fez isso com os cristãos também. Foi tipo um acordo para mudar a história. Para tirar os deuses pagãos e mudar a história e botar como se fosse apagar, né? Dizer assim, vamos apagar daqui para frente agora, vamos
contar a história como se fosse Jesus tivesse nascido para que ninguém mais lembra de Talmud nem de Samir. Legal, legal. Aí, ou seja, quando Constantino se converteu, foi cristianizado a data. A origem da festa é essa que o irmão colocou, né? Mas o Constantino, ele cristianizou a data. Na verdade, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. Tem algumas estimativas? Tem. Com certeza não foi no dia 25 de dezembro. Por quê? Dia 25 de dezembro, lá na Europa e nos Estados Unidos, é época de frio. E se a gente for olhar lá nas escrituras, não existia, nessa data, não tinha condições de pastores estarem nas ruas pastoreando ovelhas, como os próprios pastores, a paz do Senhor, né, estavam lá pastoreando as ovelhas e os anjos cantaram e falaram para eles, olha, vai lá porque lá em Belém nasceu o Salvador, Cristo o Senhor, né? Ou seja, então com certeza no dia 25 de dezembro não foi. Estima-se que teria sido provavelmente em abril, né? Alguns colocam o dia 14 de abril, mas a opinião mais honesta que se tem a dar nesse sentido é que ninguém sabe com certeza, né, quando que o Senhor Jesus nasceu, né? A data, a Páscoa a gente sabe, né? Mas a data é incrível, né? A gente sabe quando que o Senhor Jesus morreu, mas quando que ele nasceu, ninguém sabe. E o que a gente hoje sabe que é quando se nasceu, a gente sabe quando é morreu. Verdade, é o contrário com a gente. Né? Verdade. Né? Então, nós devemos evitar essa secularização da igreja cristã. Né? Ou seja, a igreja deve manter a sua identidade. A igreja não deve imitar as coisas do mundo. Né? E dentro disso, a gente vai colocar também agora as causas o que causa, né? Causas aqui é o que causa a secularização. E depois das causas tem a consequência, né? Causas e efeitos da secularização, em outras palavras. Causa são as coisas que vão causar essa secularização. A primeira coisa que vai causar essa secularização da igreja é a educação escolar, que nem sempre ela anda de mãos dadas com a Bíblia. Por quê? A educação escolar, quando ela coloca a teoria da evolução como ciência, ela também está ajudando na secularização da igreja. Inclusive, essa educação escolar estimulou até alguns teólogos a escreverem que os 7 dias da criação não são 7 dias literais, são 7 dias simbólicos que podem ser as 7 etapas da evolução do mundo. Isso aí seria essa explicação aí dos teólogos, uma das consequências dessa educação escolar. Vale lembrar que a teoria da evolução não é uma ciência, porque a ciência ela anda de mãos dadas com a Bíblia. E aí, uma vez eu estava conversando sobre isso com o filho de um amigo meu, né, que eles estudam comigo, a gente estuda junto, sobre a questão fugiu agora da memória. Sobre essa questão do... Se não houvesse igreja, como seria a Europa agora? Nós não teríamos a escolarização como nós temos hoje. Não existe. É claro que as universidades, grande parte delas foi imitação lá das universidades da Arábia Saudita, né? Mas nós não teríamos universidades hoje, porque a igreja imitou, né, em parte, e trouxe para cá. Quem
Quem influenciou nas universidades as teorias de Philip Melanchthon, sucessor de Lutero, o método universitário de Melanchthon foi aplicado nas universidades protestantes e acabou se estendendo para todas as universidades da Europa. Isso é algo cristão, né? Então, nisso, a própria ciência começou dentro das igrejas. Os primeiros cientistas eram padres. Galileu Galilei era cristão e ele é chamado de o pai da ciência moderna. E aí se diz que a igreja torturou o Galileu Galilei. Isso não é verdade. Dr. Rodrigo Silva está explicando nesse programa. Na história na escola tem aprender sobre isso. A história secular ensina isso. A escola aprende sobre isso. Exatamente. Eles falavam que a terra não era redonda, falavam que a terra era do jeito aí. Eu falei com um amigo lá quando trabalhei com um católico, porque é católico e tal, você é católico de verdade? Sou. Então, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você aprendeu até hoje sobre a história do Brasil foi alterado do catolicismo. Você tem que ler muita história para você aprender sobre isso. Nós aprendemos muitas coisas na história, na escola, alterado. Não foi nada daquilo que é verdade. Não só na história, tudo, ciência, também muita coisa que a gente aprendeu sobre história, geografia, foi tudo alterado. Para que a gente, tipo assim, fosse um povo alienado. Dizer, a gente não andar nessa regra, não, na regra mesmo. Se a pessoa não sair desse ambiente assim, se ela não sair do mundinho dela e ficar só naquilo ali que ela aprendeu na escola, se ela não buscar a verdade, conhecimento, ela vai sempre igual a pessoa. Eu sempre falo que tem gente que tem uma certa habilidade para aprender. Tipo assim, tem gente. Se eu chegar com você e falar com você 20 anos que o ovo é redondo, você 20 anos aprendendo que o ovo é redondo. Se chegar um cara com você amanhã e falar, não, o ovo é quadrado. Eu falo, não, eu aprendi que era redondo. Não, mas é quadrado. Não. Por quê? Porque quem te dá a informação primeiro, aquilo que chegou primeiro para você, você leva como verdade. E aquilo que você está ouvindo, você fala assim, isso é teoria de doido. Verdade. O conhecimento da igreja é isso, acontece muito na igreja é isso, que a gente está 20 anos na igreja aprendendo uma coisa, quando chega alguém que tem o conhecimento de verdade daquilo ali e te explica, a pessoa fica, não é possível. Caramba, não, eu aprendi isso aqui. Igual quando você falou sobre o sacerdote não ter amarrado e tal, eu sabia disso já, só que a gente ouviu muito isso lá, teve a festa da igreja lá, foi sobre os jovens, foram jovem, no lugar santo ou no santíssimo, onde você está? Aí os pregadores pregaram sobre isso, aí falaram que o sacerdote amarrado no peito, amarrado no pescoço, no pé, não sei o que lá. Aí eu fui postando no Face. Galera, esse negócio de sacerdote ter corda amarrada no corpo, isso é história de pregador. O que é mentira. que vão fazer? Meu irmão, teve gente que falando, rapaz, tem uns pregadores tão bolados com você, chateado contigo, que você fez aquilo lá. Eu falei, vem cá, me fala na história da Bíblia, me fala na história do qual sacerdote, ou sumo sacerdote, porque sumo sacerdote entrou no lugar santíssimo onde Deus estava, em pecado. Meu irmão, as pessoas não podiam entrar no santo, no pátio. As pessoas já tinham restrição para entrar no pátio. Vocês acham que eles iam entrar lá nos... Pô, meu irmão, os caras viram a gente morrendo na beira do templo. Acho que os caras vão entrar lá dentro do pecado? Por favor. Quer ver eles descobrirem com mais facilidade, mais rápido? Pedem para eles pesquisarem qual foi o dia que o sacerdote entrou dentro do templo com o manto, com os sinos. Nenhum dia. A Bíblia diz que ele entrava com uma veste branca que era comum a todos os sacerdotes. Ele não entrava com toda aquela vestimentária. Não, ele entrava com uma tinha uma vestimentária diferente, mas não para entrar lá, porque acho que era o mais simples possível, o cara tinha que entrar. Para entrar no Santo dos Santos. Só que tinha que aparecer a hora deu, né, nego? Então, a roupa dele, naquela hora ali, não é assim. A roupa a gente fala a roupa é santidade, a gente fala que a roupa não influencia em nada, porém, ela chama atenção, a roupa do sacerdote. Quem viu o sacerdote todo vestidinho, rapaz, mas naquele momento ali que tinha que aparecer a Deus, porque tanto que a fumaça cobriu todo, não podia nem, para agora Deus descer, ele não podia nem ter o próprio nariz, se tinha escuro tudo pela fumaça. É verdade, boa. Mas aí, o que acontece? Dentro da história, na verdade, aquilo que a gente aprende na escola de história,
por exemplo, aquele quadro, né, do Grito do Ipiranga, aquilo ali é uma construção. E aquilo ali ocorreu em 1822, mas o quadro é do final do século XIX. Era para aquilo ali a intenção daquilo ali é para construir os heróis nacionais do Brasil, né? Aí se colocou o Dom Pedro com aquela figura heróica, né? Ele com a vestimenta dele de gala, né? Em cima de um cavalo com a espada. Ele viajou do Rio de Janeiro para São Paulo para conter uma rebelião militar que estava acontecendo ali. Essa distância toda, cavalo não aguenta, ele morre no meio do caminho. Na verdade, ele foi de mula. Ele não foi com aquela vestimenta. Até porque de galo. Ele até fosse para levantar a espada daquele jeito. Isso. Ele foi com uma roupa normal. Outra coisa, ele passou a noite bebendo. E outra coisa, comendo comida de rua. Aquele negócio do Rio Ipiranga foi por quê? Porque ele estava com um desconforto estomacal. Vamos aliviar falando assim. Então ele precisava do rio para de vez em quando ir lá, né? Nem era aquele rio todo, era menorzinho, segundo era um negocinho. Lagoinha. corre, Luzinho. Né? Ou seja, Até aquela casa, desculpa, a casa era quilômetros distante, até a casa ali é falsa. Até aquela casa que mostra no fundo não é real aquilo ali. Verdade. Aquilo ali é tudo uma construção para nos dar para criar os heróis nacionais. Por exemplo, o Tiradentes também é mesmo. Tiradentes é uma figura construída depois, né? Construída no período do Brasil República, né? Porque ele foi um dos primeiros ditos brasileiros, né? Que brigou não só por uma independência, mas ele brigou contra a coroa. Então colocaram lá a imagem dele, inclusive aquela imagem, aquele rosto dele parecendo com Cristo, aquilo também é proposital. Já viu o rosto dele parece com Cristo? Aquilo ali é proposital. Mártir da Independência. Ele é chamado de mártir da Independência. Outra figura também, que é uma figura de construção dos heróis nacionais, o Zumbi dos Palmares. O Zumbi dos Palmares ele tinha escravos. Então ele não servia para ser por exemplo, o herói da consciência negra. Mas a figura dele é colocada ali como herói porque ele era guerreiro. Já tem um outro ex-escravo que ele era mais radical do que o Zumbi, que a figura dele não foi colocada porque ele não era guerreiro. Então preferiram colocar a figura do Zumbi dos Palmares porque ele era um guerreiro. Então tudo isso... Esse besouro existiu? Acho que é besouro. É um lutador de capoeira. Também, esses caras existiam na história? Isso aí eu tenho que pesquisar, porque sinceramente esse eu já não sei. Porque também é um cara que lutava também pela libertação de escravos. Aham. Tempestade? Tempestade? Do King? Não, o Besouro, tô falando do... O Besouro, não, existia um cara mesmo chamado Besouro. Não, tem um filme. Existiu um cara, tô falando tem um filme do Besouro. Se ele existiu na história nacional. Não é aquele herói, não, dos filmes de comédia. Filme de comédia, não. Tá fazendo tempo que faz jogo de tá, entendi. Porque tem muitos heróis. Eu tava estudando sobre um herói brasileiro que pouca gente fala. Sobre, acho que era um corneteiro. Que ele, o Brasil acho que estava perdendo, a gente estava perdendo uma guerra. Se era uma guerra, não sei se era uma guerra civil, se era uma batalha, não sei. E pediram para ele tocar fazer um som, ele não sabia, o rock, sei lá. Ele foi tocou para pedir de avançar e vencer a guerra. Vocês já viram essa história já? Eu não sei o que Lopes. Eu não sei o que lá Lopes, o nome dele. Tem o Solano Lopes, só que o Solano Lopes ele era o presidente do Paraguai, era isso ou não? Não, eu tô falando brasileiro, eu sei que é o Lopes, eu estava falando sobre isso. Luiz Lopes. É Luiz Lopes. É o corneteiro. Isso o aí, herói inusitado da independência. Isso, ele tocou. Tá, entendi. Acho que entendi. avançar.
Entendi. Também tem outros, tem o Duque de Caxias. Por que o Duque de Caxias foi colocado como patriarca? Esqueci o nome da outra palavra. Vou colocar patriarca porque eu não lembro da outra palavra. Do patrono do Exército Brasileiro. Porque na Guerra do Paraguai, foi ele quem organizou. Como o Brasil, durante a Guerra do Paraguai, não tinha um exército, né? Foi ele quem organizou o Exército Brasileiro. E ele foi colocado como o patrono do Exército Brasileiro, né? Mas tudo isso são figuras de construção, né? Para construir a identidade, os heróis nacionais do Brasil. Não são só esses, tem alguns outros, muitos outros também, mas esses aí são alguns dos clássicos, né? Mas na questão da educação escolar, a própria teoria da evolução, ela não passa de teoria. O Charles Darwin, que desenvolveu essa teoria, ele mesmo escreveu, no final do seu livro A Origem das Espécies, que se uma só teoria fosse derrubada, era para desacreditar em tudo que ele escreveu. Várias teorias do livro A Origem das Espécies já foram derrubadas pela ciência. Por exemplo, Charles Darwin acreditava que as células não passavam de moléculas de carbono. E a ciência já descobriu, através dos modernos microscópicos elétricos, que as células elas são tão complexas quanto o corpo humano, quanto os outros seres vivos. Já derrubou por aí, já começa a derrubar por aí, né? E a evolução, ela não passa de teoria, não é uma ciência, ela não passa de teoria. Haja vista que todas as verdades científicas provadas e comprovadas, elas estão na Bíblia. São verdades bíblicas que já estão aqui há mais de 3.000 anos. Por exemplo, a lei da gravitação universal desenvolvida por Isaac Newton, ela está na Bíblia no livro de Jó. Jó escreve dizendo que a Terra flutua sobre o nada. Como que ele sabia disso? Naquele tempo não tinha microscópicos para ver, não tinha satélites para fotografar. Deus revelou, por exemplo, que a Terra tem fogo lá no núcleo, também está na Bíblia, está no livro de Salmos, né? Até a questão do desenvolvimento do feto no ventre da mãe, a ciência antes entendia que primeiro, e aí eu vou até pedir a ajuda das irmãs, caso a minha memória falhe aqui, né? Mas antes se acreditava, me corrija se eu estiver errado por gentileza, antes se acreditavam que no feto primeiro se desenvolveu os ossos, depois os nervos, para depois a carne e a pele. Hoje a ciência descobriu que primeiro no feto se desenvolve a pele, depois os nervos, por último são os ossos. Isso está na Bíblia também, né? Então todas as verdades científicas, elas têm base na Bíblia. E a gente falou aqui numa aula, se não me falha a memória, foi a primeira vez que a gente veio dar aula aqui, que hoje já tem cientistas que eles não acreditam exatamente no Deus da Bíblia, mas eles acreditam na existência de uma mente que criou o mundo. Um deles, um cientista famoso, já falecido, chamado Anthony Flew, que ele era ateu, acreditava na teoria da evolução, mas ele foi assistir um debate com alguns teólogos e mudou de ideia. E ele passou a desenvolver a teoria do design inteligente, ou seja, que o mundo é fruto de uma mente inteligente, né? Ou seja, uma das coisas que causam a secularização é a educação escolar, né? Que pendem para o lado das teorias da evolução, que acabam fazendo com que os jovens que vão para a escola
desacreditem no texto bíblico. Embora que muito do que se estuda hoje nas escolas tem base bíblica, a própria origem do povo hebreu, como tendo sido levado por Jacó lá para o Egito, 400 anos no Egito, voltado através de Moisés, mas naquilo que tange a origem da humanidade, isso aí perde um pouco hoje. Haja vista uma outra coisa boa que surgiu hoje em dia, alguns livros de história, acredito que a maioria colocam as duas teorias, a teoria da evolução e a teoria da criação, mas eles sempre pendem mais para a teoria da evolução como sendo quase que uma verdade absoluta. Vale lembrar também que nem tudo que hoje é considerado ciência, amanhã também o será. Vou citar um exemplo da teoria desenvolvida por alguns cientistas sociais do final do século XIX para o início do século XX. Eles pegaram a teoria da origem da raça humana, de Charles Darwin, e fizeram uma adaptação. Aquela história que no mundo sobrevive o mais adaptado, aquele que se adapta ao ambiente, ele sobrevive, e ele é o mais forte, ele está mais apto do que o outro. Isso foi trazido para dentro das academias de ciências sociais, e foi dito que isso é ciência, isso era considerado como verdade absoluta, que as raças humanas que sobreviveriam seria o branco ariano, que é o loiro. O ariano é o saxão, é o loiro de olhos azuis, pele clara, olhos azuis. Se ensinava no final do século XIX para o início do século XX que os índios e os negros, eles iriam, inclusive que eu não sou, embora eu sou descendente de saxão, né, alemão, mas eu tenho os cabelo escuro e minha pele não é tão branca, que a nossa civilização iria morrer, e que a raça mais evoluída, a raça humana mais evoluída era essa do loiro com olhos azuis e de pele clara, né? Porém, depois chegou-se à conclusão de que isso não é uma verdade, de que isso não é uma ciência. Então, aquilo que é ciência, que é considerado ciência hoje, amanhã poderá não ser mais considerado ciência. Um outro exemplo que eu vou dar sobre isso, que nem sempre a teoria da evolução, ou seja, nem sempre não, que a teoria da evolução é uma ciência, que a teoria da evolução não é uma ciência, né? Que até o início do século XX se acreditava que o homem da América era oriundo de um símio americano, que evoluiu, se desenvolveu na América. E o homem da África também se desenvolveu a partir de um símio da África. E o homem da Ásia a partir lá de um símio e assim por diante. Até que em dezembro de 2002 se chegou à conclusão do estudo do genoma humano e que descobriu que toda a raça humana descende de um só. E isso a Bíblia já diz há mais de 3.000 anos. E agora a ciência descobriu isso. Então, tudo aquilo que é considerado uma verdade científica, provado e comprovado pela ciência, está em total acordo com a Bíblia. E é por isso que eu vou repetir uma frase que foi dita por um dos meus professores, pastor Jurandir Leal. Se o homem disser uma coisa e a Bíblia disser outra, fique com a Bíblia, porque a Bíblia sempre terá razão. Inclusive, eu vou até indicar um livro. Esse livro é um livro bom, o livro e a Bíblia tinha razão. Entendeu? Eu estou lendo agora e a Bíblia disse a verdade. Quando eu terminar de ler esse, eu vou ler a Bíblia disse, aí a Bíblia tinha razão. É um livro... Bom mesmo. Muito bom. Né?
E, Cada resposta, cada coisa lá. e é um livro que ele não é tão maçante para ler, porque as letras são grandes, né? E você lê ele rápido, né? E esse livro é bom porque esse livro ele conta sobre os achados arqueológicos que provaram que aquilo que está escrito na Bíblia aconteceu de fato, né? Que personagens que a Bíblia cita realmente viveram, né? Ou seja, se a ciência disser uma coisa, pensem no seguinte: será que isso realmente é ciência ou é teoria científica? É preciso que haja esse discernimento entre aquilo que é realmente uma verdade científica e aquilo que é uma teoria científica. A teoria da evolução, o nome mesmo já diz, é uma teoria. A criação também é uma teoria. Porém, os achados da ciência pendem mais para a teoria da criação do que para a teoria da evolução, né? Então, essa educação escolar influenciada pela teoria da evolução, ela é uma das coisas que causa a secularização, porque passa-se a questionar a Bíblia e a existência de Deus, né? A segunda coisa que causa a secularização é o hedonismo. O que é o hedonismo? A gente já colocou essa questão aqui em outra aula. O que é mesmo o hedonismo? Quem lembra? O que é o hedonismo? O hedonismo é o culto ao prazer. O hedonismo é a busca ao prazer. Ou seja, isso hoje está entrando dentro da igreja. O culto só é bom se o culto massageou meu ego. O culto só é bom se a palavra foi palavra de vitória. O culto só é bom se tiver manifestação do poder de Deus. Eu gosto de manifestação do poder de Deus também. Eu sou pentecostal, né? Assembleia de Deus há mais de 20 anos. Mas, muitas das vezes, Deus quer operar de outra forma. Não, se a palavra for de exortação, tem gente que pode até bater no pregador. Às vezes até melhor o pregador vir de fora se o tema da festa dos jovens for exortativo. Você sabe que se o pregador for de casa, o bicho vai pegar para ele. Pô, vai ser feio, esse negócio de Cristo, né? Espero tudo de casa. Então, aí... Qual quebrou? Né? Então nem sempre o culto tem que ser da forma como a gente quer. Haja visto uma coisa que eu costumo dizer, eu não lembro se eu falei isso aqui, mas eu costumo falar isso. Já pensaram que a maioria das pessoas que vem para o culto sempre falou de eu vim para receber? Culto de doutrina, eu vim para receber. Culto de... exatamente. Culto de consagração, ciclo de ação, vim para receber. Culto de domingo, vim para receber. Escola dominical, vim para receber. Libertação, tudo. Vim para receber. Ou seja, isso também é uma busca pelo prazer, um hedonismo. Eu nunca, essas pessoas, né, vamos colocar nós de uma forma geral, nós nunca vem para a igreja, a gente nunca vem para a igreja para dar, é sempre para receber. Eu costumo dizer uma coisa: culto de receber, escola dominical, doutrina e oração. E são os cultos menos frequentados. E é por isso que o povo vai para a igreja para querer receber, porque o povo não leva à frente, não quer ensino. Não é? Por isso que os cultos mais frequentados são os cultos que é campanha não sei o que, campanha não sei o que lá. Aí eu volto à igreja, agora vem para a escola dominical. Esses dias, como trabalhador, eu tenho um pouco de escola dominical. Eu fui a semana passada, comecei a semana passada de novo, voltei a semana passada não. Comecei aí e fui semana passada também. Aí eu falei, olhei assim, olhei 5 irmãos, 10 homens, alguns jovens. Falei, pô, isso é a realidade que está acontecendo agora? E para a menina que ela estava Ela não, o povo agora só chega tarde. Só chega tarde. E era que horas? 8 horas? Já era 8h40, mais ou menos. Já aí tinha quando começado. deu 9 horas, que aí eu olhei assim, vamos tudo cheio.
Tá bom, antigamente o batismo era que hora, professor? Quando chegou ainda, né? É, não, mas que hora que é o batismo? Aqui nem chega. Meu pai me acordava às 4h30 da manhã todo domingo, minha infância inteira. 4h30 da manhã, 5 horas matutino. 4 horas. Tava lá matutino, voltava pra casa, tomava café e voltava pra dominical. Eu lembro disso. Não, nosso não voltei pra casa não, ficava direto. Não, lá em casa A gente tinha os professores e aí tocava direto. Até... Mas hoje tem uma igreja hoje que eu vejo que ainda faz isso, se eu não me engano, é Central faz isso ainda. Eu vejo. Central, lá na congregação Eu de vejo Ensino do Central fazendo Brasil. às 5 horas da manhã, quando eles vão passar ali 5 horas da manhã quando eu vejo o trabalho. Carro e mais carro na frente da igreja. Tem ele ainda, pastor? Ah, então Vocês voltou, têm porque tinha parado no Não, Não, lá em Vila Brasil não tem, não. eu vi ali, não sei como Ih, rapaz. vocês ainda tem isso. Agora vai na Ebenezer, não tem Ebenezer aqui, ó. Teve direitíssimo no Essa negócio. Ebenezer não tem. Essa Ebenezer aqui daqui do... É porque a gente não Pastor, não é pessoal não, hein, pastor? Não, sério, eu quando você não lá no trabalho, Tem que cortar eu isso via aí. muito carro. Mas se você fizer isso hoje, não tem. Culto de ensino, não tem É. hoje. Então, O povo tá mal acostumado. é, Por isso isso que a escola dominical da igreja lá é 9 horas. O povo chega às 10 horas. não adianta mudar a hora. Não O adianta. povo vê essas campanhas aí, vem fazer isso receber. Não adianta mudar a hora, não. Vem da sua. O pastor sabe que eu vejo muito. Aí, de repente é melhor botar mais cedo mesmo. Eu vejo Aí o pessoal não vai. essas pessoas que vão para a igreja com essa motivação, elas nunca recebem e nunca são firmes. É isso Não pode aí. receber, por quê? Porque elas estão preocupadas em, vem porque a sua família vai ser abençoada. Vem porque, não, ela nunca vem por causa da salvação, vem porque vai ter alguma coisa com você. A gente nunca vem para a igreja, não, vem porque você vai ser salvo, acabou. Porque aí ela, tem mais coisa, meu irmão, isso aí Deus vai te dar o mundo para você. Mas se você vir pela motivação que você vai ser salvo, eu tenho certeza que Deus vai entrar na tua casa, vai aumentar a sua família, seu negócio vai prosperar, mas a motivação vem porque o seu negócio vai ser... Isso aí. Vem porque a sua empresa está falindo, ela vai crescer. Não. É o filho pródigo. Ele estava na casa do pai dele lá, tinha tudo. A motivação dele não era salvação. A motivação dele era ter os bens que o pai tinha. Isso foi depois que ele entendeu, não. Na casa do meu pai, eu tinha tudo isso. Ainda tinha meu pai lá. Lá era salvação. Sexta-feira, o culto de ensino aqui, pregador Rafael. Ô, Glória, vai ser uma benção. Posso soltar ele e o Thiaguinho aqui, eu gastei dele. Ih, rapaz, vai ser bom, né? Vai ser bom. Vai até vir, Não, Vai ser uma benção. É o Thiaguinho do... É o Thiago Mirim. Quer ter um mulherinho aqui que eu? O Mineiro, benção. Mas ou seja, culto de você, culto de domingo e culto de quinta-feira é culto de você dar. Você vai vir para você dar o seu melhor para Deus. Você vai vir para você adorar, para você ministrar a palavra. Aí quando você prega a palavra, você está ministrando para o povo, né? Então, culto que, se alguém quiser receber, aí eu estou falando até para quem também vai me assistir lá no YouTube. Quer receber? Vem nesses 3 cultos, né? Escola dominical, você vai receber conhecimento. Doutrina, você vai vir para buscar, você vai orar, vai receber poder de Deus, né? Resposta de Deus, né? E revestimento, exato, e também conhecimento, que é culto de instrução e de oração. Culto de consagração, ciclo de oração. Só que, infelizmente, né, a maioria, não vou dizer todos, a maioria dos nossos irmãos são preguiçosos, não gostam de orar. Por isso que a vida espiritual da maioria dos irmãos está como está. Eles não gostam de orar, né? Então, isso de você vir para você buscar, ou seja, de você vir em todos os cultos para você receber, buscar é uma bênção. Não. O culto de buscar é culto de doutrina, escola dominical, ciclo de oração, né? Mas isso de você vir para a igreja sempre para receber está incluído no hedonismo, o culto do prazer. Isso do culto tem que estar, a forma que você quer, vem do hedonismo, o culto do prazer. Disso de você vir para a igreja para receber só pregação de teologia da prosperidade e palavra de vitória, é hedonismo.
também, o culto do prazer. Vale lembrar que os cristãos primitivos, eles sofriam pelo cristianismo. Eles não tinham suas casas de luxo como nós temos hoje. Eles viviam muitas das vezes isolados, vivendo nas montanhas, adorando nas cavernas, nos cemitérios romanos chamados catacumbas. Viviam em catacumbas romanas, né? Não tinham um pouquinho de prazer na vida, mas viviam para Jesus. E daí tem... Oi? A motivação era a salvação. A motivação era a salvação, exatamente. E daí, lembram daquela passagem lá de João, ou melhor, de Atos, se não me falha a memória, é o capítulo 3, me corrija se eu estiver errado, por gentileza, que Pedro e João está indo lá orar a Deus na hora nona, né? E aí tem lá um cego e pede esmola. Pedro responde, né? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Tem um período, isso já na história, na época da Reforma Protestante, dos pré-reformadores, que o Jerônimo e o Jerônimo de Praga e um outro reformador, que eu não lembro o nome dele agora, ele foi viajar na Inglaterra. Ele foi fazer uma viagem na Inglaterra. Eles ficaram admirados olhando para as grandes catedrais da Inglaterra, cheias de ouro, adornadas com várias pedras preciosas. E o companheiro de Jerônimo de Praga foi companheiro de John Huss, inclusive. E aí, esse companheiro de Jerônimo de Praga falou para ele assim: incrível, né? As igrejas da Inglaterra tem ouro, tem prata. Aí Jerônimo falou assim: é incrível, tem ouro e tem prata, mas não tem mais poder para dizer levanta, toma tua cama e anda. Isso é forte, né? Isso é questão forte. A igreja precisa investir mais na vida espiritual dela, né? É uma outra coisa que causa a secularização da igreja são os meios de comunicação, né? E a Rede Globo está aí para fazer apologia, nada contra quem é homossexual. Vale lembrar que nós não devemos maltratá-los, nem tratá-los com ignorância, nem tratarmos ele com indiferença, né? A gente deve tratar a todos bem e valorizar a todos. Só que é pecado. Eu tenho amigos homossexuais. Uma das principais amigas minhas da universidade é homossexual, né? Eu tinha uma das minhas melhores amigas da universidade, ela é homossexual. E uma pessoa com caráter elevado e uma pessoa com uma educação, né, elevada, que trata as pessoas bem. E eu tratava ela com respeito a ponto dela chegar e falar: olha, você é um crente diferente. Você falou isso para mim em relação a mim outras vezes. Eu gosto de Reinaldo, porque Reinaldo é um cristão que respeita, né, nós. Enquanto tinha outro irmão lá e esse irmão, inclusive, acabou depois virando até católico, né? Esse mesmo irmão que depois virou até católico, mas isso aí é questão dele lá também, né? Ou seja, né, os meios de comunicação acabam também sendo causa da secularização, porque fazem apologia ao homossexualismo, dizendo que você não tem que ensinar seu filho o sexo, que ele não nasce homem ou mulher, que ele vai escolher o sexo dele quando ele crescer. Isso a gente sabe que não é verdade. As leis naturais, elas falam contra isso. Que o sexo vai depender da genitália que a criança crescer. Até no caso do hermafrodita, quem é o hermafrodita? Quem nasce com os dois sexos. Roberta Close, ela nasceu com dois sexos. Nasceu com sexo masculino e com sexo feminino. Só que no decorrer da vida dela, se desenvolveu a parte feminina. Ela optou por operar e ficou com a parte feminina. Que foi mais do que legítimo, porque não foi ela que quis nascer com os dois sexos. Ela nasceu com os dois sexos.
Então, salvo o caso aí do hermafrodita, né? E mesmo assim, quem é hermafrodita nasce ou homem ou mulher. A parte que se desenvolve mais é a parte que vai regrar aí o que ele vai ser, né? Então, a pessoa, quando ela nasce com órgão sexual masculino, é homem. Se nascer com feminino, é mulher. As leis naturais, eu não vou colocar nem as leis divinas, porque as leis naturais elas foram criadas pelo Salvador, pelo Criador. Mas então as leis naturais elas dizem se vai ser homem ou se vai ser mulher. Então os meios de comunicação acabam contribuindo para a secularização porque fazem apologia à ideologia de gênero pagã, né, acientífica, porque não tem nada de científico nisso, e também promovem a legalização do aborto e outras práticas que são práticas do pós-modernismo. E aí o movimento pós-moderno é um movimento que surgiu nos anos 90, que busca combater os valores judaico-cristãos. Vale lembrar que a sociedade ocidental ela foi desenvolvida por valores cristãos. O cristianismo ou era a espinha dorsal da sociedade ocidental. Porque quando as tribos germânicas que invadiram o Império Romano e as conquistaram se converteram, vale lembrar aí o Clovis e o Carlos Magno, né? Eles adotaram o cristianismo e com esse cristianismo a sociedade ocidental se desenvolveu. Mas a pós-modernidade ela quer tirar da sociedade ocidental esses valores judaico-cristãos. Daí eles acabam fazendo apologia ao homossexualismo e apologia ao aborto. E hoje, inclusive, e aí essas igrejas essas igrejas secularizadas são inclusive hoje chamadas de igreja inclusiva. A igreja inclusiva é a igreja que tem héteros e homossexuais. Vale lembrar que homossexuais podem entrar dentro da igreja, não tem problema nenhum. A igreja é um espaço democrático para quem quiser entrar. Mas para se tornar membro do corpo de Cristo, tem que viver do jeito que a palavra de Deus nos ensina. Então, para ser membro do corpo de Cristo, vai ter que abandonar o homossexualismo. E se é a favor do aborto, vai ter que aprender a ser contra ao aborto, né? E a outra causa da secularização da igreja é o relativismo. E o que é o relativismo? É a relativização dos valores cristãos. Tudo é relativo. A moral é relativa. Os valores são relativos. Aquilo que é pecado, acho que já até coloquei isso aqui em outras aulas, né? Eu coloquei de volta porque o livro trouxe essa questão, então não vou entrar até muito nela, porque eu creio que eu já coloquei isso aqui, né? Que é colocado que há valores são relativos, porém, nas sociedades nós vemos que há valores que são absolutos e valores que são relativos. O adultério é um valor absoluto. Trair o esposo ou trair a esposa, né? Trair o cônjuge, que é mais fácil colocar assim, é pecado, é errado e é crime, tanto no Brasil quanto lá fora. No Brasil não é considerado nem mais bem um crime, mas é pecado. Se você trair sua esposa, você vai ter que pagar. Se ela te colocar na justiça, se ela provar que você traiu ela, você tem que pagar 50 milzinho lá. Ah, ela lá. 50 mil. E se for ela? Se ela tiver condições, você vai receber lá 50 mil também. Né? E se não tivermos condição de pagar? E aí vendo suas casas e paga. Rapaz, Estudando com você. isso é do cão, isso é do cão. Né? Outra coisa, matar é um valor absoluto. Porque assim como é crime matar no Brasil, é crime matar em qualquer outra civilização. Né? Então o relativismo também é uma causa da secularização.
E uma outra coisa que eu queria colocar é a diferença de secularização e contextualização aqui. Isso aqui eu tinha esquecido de colocar, vou voltar aqui um pouquinho para colocar. Quando você vai fazer uma pregação, vai trazer um estudo, secularização e contextualização é diferente. O que é contextualizar? É você pegar a mensagem da Bíblia e trazer para os seus dias, aplicar a realidade dos seus dias. Por exemplo, você vai pregar para o pessoal aí da festa junina, vamos aproveitar aí a época, estamos no final, né? Quase adentrando no mês de agosto, a última noite, né? Quase a última hora. Né? Aí, o que é você contextualizar? Você pregar para eles e você dizer, olha, é pecado, porque a Bíblia diz que a gente deve adorar só a Deus, e vocês estão, muitas das vezes, de forma indireta, não intencional, adorando a figura do apóstolo João, né? Isso é pecado. Né? A fogueira, lá as práticas pagãs e tal. Né? Isso é contextualização. Agora, você participar das festas, aí já é secularização. A igreja deve se abster das festas mundanas. Festa do milho não. Ei, festa do milho aí. Vai começar com essa história de milho. Isso vem de Deus ano passado. Né? Festa do milho, vamos lá, vamos colocar festa do milho. Por que se colocar festa do milho exatamente nos meses de junho, julho e agosto? Por que não se pode colocar a festa do milho para o final do ano ou para o início do ano? Por que se tem que comemorar na mesma época da festa junina? Ou seja, se você trocar a data, aí fica legal. Por exemplo, Páscoa. Você vai comer ovo de Páscoa, né? Chocolate na Páscoa. Canjica também, Semana Santa. Ih, rapaz, não vou nem falar nada. Peixe! Peixe! O que, pastor? O que, pastor? Entendi. Você não quis interessar com canjica com o meu, né? Alguém comprou hoje. Hoje pode! Tava muito bom. Último dia. Mas hoje canjica hoje, canjica da médica. Pós-véspera. Canjica da junina, angu. Não, mas aí, veja bem. Não foi feita uma festa para comer. Né? A irmã sentiu vontade de comer e fez. E aí eu aproveitei. Nem comi dois irmãos. Tava boa pra caramba. E nem me chamar. Aí. Na próxima. Secularização, né, pastor? Participou da festa. Gagueja não. Fica quieto. Vamos voltar agora. Vamos sair dali que deu. Ele estava falando sobre a festa do milho, nem concluiu. Não esquece o milho que deu até chegou na canjica. A festa da canjica. Chegou a acabar o prazo. Gente, festa do milho foi o problema aí. É isso aí. Agora vamos ir para as consequências da secularização. Primeira consequência é a perda da identidade. A igreja deixa de ser transformadora para ser transformada. Ela deixa de influenciar para ser influenciada. Então ela perde a sua identidade. Ela deixa de ser sal e deixa de ser luz. Porque aí, qual é a identidade, as principais identidades da igreja que Jesus colocou? Sal e luz. Vocês são luz do mundo, vocês são o sal da terra. Né? Então a igreja ela acaba perdendo o poder de influenciar e ela acaba sendo influenciada. E é interessante um caso que aconteceu na época da Reforma Protestante, que já é o oposto do que está aqui. Que foi... na Semana Santa lá de Zurique, na época do reformador Ulrich Zwingli, era proibido, como a Igreja Católica até hoje é proibido na Igreja Católica, né? Você comer carne em época da Semana Santa. Só que na época, no período da Quaresma,
era proibido comer linguiça e salsicha. Comer salsicha era proibido. Carne de porco, qualquer tipo de carne, até de boi, era proibido. Hoje a Igreja Católica me parece que diminuiu, só na Semana Santa. Na época, quaresma, né? Aquele período que vem no primeiro dia após o Carnaval e no último dia lá da Páscoa, era o período de quaresma. Ninguém podia comer carne nenhuma, especialmente salsicha. Aí Ulrich Zwingli, como num gesto para romper com a Igreja Católica, ele, na verdade, ele incentiva a prática. E os párocos da igreja dele, da paróquia dele, comem salsicha, porque ele próprio incentiva. Né? Mas ele mesmo não come. Mas ele incentiva para os outros comerem. Isso aí trouxe um certo impacto para a igreja da época, que acabou, isso culminou com a excomunhão dele da Igreja Católica. Mas é interessante que ele pegou uma prática que a Bíblia não ensina. Era a Igreja Católica que ensinava. É pecado comer salsicha. Onde está escrito que é pecado comer salsicha? Bom, para os judeus até é pecado comer salsicha, mas Jesus ele disse, isso em qualquer época. O judeu não come salsicha em qualquer época, porque é feito da carne de porco. Mas o Senhor Jesus ele disse o quê? Nada que entra contamina, o que sai é o que contamina. Porque é do coração que sai a inveja, porfias, brigas, assassinato, etc. E aí Marcos escreve lá no final dizendo, assim considerou Jesus puro todos os alimentos. Então, para o judeu é pecado, agora para o gentil não é pecado. Então põe um oposto. Ele lutou contra a igreja secularizada, que dizia que não podia comer salsicha, mas não está escrito isso na Bíblia, que na semana, no período de quaresma, não se pode comer salsicha. Né? E ele acabou se tornando o líder de uma igreja que transformou a cidade de Zurique, de uma cidade católica para uma cidade protestante. Né? Eu te falo, eu tô numa pergunta assim, eu tava lá no trabalho, o cara falou, comer peixe e tal. Eu falei, acredita, vocês comem peixe de Semana Santa, mas continuam enchendo a cara de droga, fumando, os caras continuam matando igual um louco. É bem lembrado, a única carne que se pode comer na Semana Santa é o peixe. Então, vocês falam, comer peixe, mas vai comer peixe, você vai continuar fazendo tudo de errado. Aí você vai lá tendo teu filho, você vai xingar tua esposa, você não vai brigar com a tua mulher, você matou uma pessoa que continua fazendo tudo que é errado, só come peixe que é diferente. Não, poxa, vai, é bobeira, seja bobeira de vocês. É isso aí. Não, professor, acho que eu não sigo então não, eu não como peixe. Eu como qualquer tipo de carne, não como peixe. Rafael, convida ele para almoçar na sua casa e faz uma peixada. Ele tá amarrado, nem vou. Não fala nada para ele não. Duas vezes. E se não comer é falta de educação, hein? Não vou estar ocupado um dia. Não, tá escrito, ó, tudo que pôr a mesa para comer, tudo que te pôr a mesa, come. Pra você, fazer uma... Eu vou levar lá para o meu pai. Aflaminado, ela chegava e... Ok. Vou falar, não é peixe não, carne de galinha. Voltando para cá. Uma outra consequência da secularização é o formalismo. Eu também não vou entrar muito no formalismo, porque a gente já explicou aqui o que é formalismo. É você valorizar a forma e desprezar o conteúdo. Isso. Ou seja, você valoriza muito a instituição igreja, mas você não promove aquilo que a igreja deve ter de conteúdo, como a agente transformadora do mundo. Né? E a última consequência da secularização é a falta de compromisso bíblico. Ou seja, eu me comprometo com os valores do mundo e me distancio dos valores da igreja, dos valores da Bíblia. E aí um exemplo importante dentro da história secular nessa parte foi a Revolução Francesa, né, que ocorreu lá em 1789,
um dos líderes foi o Robespierre, na França, né? Lá com a queda da Bastilha, né? E a execução do rei francês. Só que aí, como numa valorização do humanismo, o que fizeram? Tiraram Deus e colocaram a deusa da razão, né? Ou seja, perseguiram os cristãos, perseguiram a igreja, vários padres foram mortos, mas colocaram lá a deusa da razão e oficializaram a adoração da razão em detrimento da Bíblia, né? Na Revolução Francesa. Isso aí acabou trazendo para a França e para a Europa, como consequência também, a desvalorização do compromisso com a Bíblia. Acabou causando a secularização das igrejas europeias. Por isso que quando você vai hoje para a Inglaterra, a maioria dos grandes, na Inglaterra, toda a Europa, a maioria dos grandes templos viraram museus, espaço para concertos. A Catedral de Westminster, na Inglaterra, aquilo era um templo. Hoje é o quê? Hoje é o palácio das duas câmaras. As duas câmaras que formam o parlamento inglês, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. Mas era uma igreja. E até hoje lá tem uma parte da Catedral de Westminster, ela é a capela oficial da Rainha Elizabeth, né? Mas deixou de ser um espaço voltado para os cultos cristãos, né? Lá da Igreja Anglicana, né? Então, acredito que essa aqui seja a consequência mais grave da secularização, a falta de compromisso com a Bíblia. E aí, eu vou aproveitar esse último ponto aqui do primeiro tema nosso, a secularização, para dizer que você quer ser um bom professor e um bom pregador, você tem que ter intimidade com a Bíblia. Não importa o teu ministério, você tem que ter intimidade com a Bíblia e com Deus da Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias, todos os dias, e ore todos os dias. Sem isso, você nunca vai ser. E aí, quando eu digo você, eu estou dizendo em tese, estou falando que é para alguém em especial, não. Estou falando que é para quem está me ouvindo aqui e para todos que estão aqui dentro. Tá? Não é pessoal, né? Até porque a maioria de vocês são pessoas comprometidas com a palavra de Deus, né? Mas leiam a Bíblia todos os dias. Professor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia todos os dias. Eu acordo cedo. Acorda 15 minutos mais cedo. 15 minutos mais cedo. 5 minutos mais cedo. Se todos os dias, se você ler a Bíblia todos os dias durante 5 minutos, 5 anos depois, você já vai estar fera na Bíblia. Mas invistam o maior tempo possível na leitura e no estudo da Bíblia. Comprem livros, bons livros para ler, né? Vale lembrar que os ministérios mais fecundos da história, que deram mais frutos na história da igreja, veio através de homens que tinham compromisso com a oração e com a palavra de Deus, que liam horas e oravam horas, né? Bom, é isso. Mas aí, passando aqui para o segundo tópico, a igreja e o poder político, né? Em relação a isso aqui, infelizmente, o Brasil é um povo que ainda não aprendeu a valorizar a vida escolar, a vida acadêmica. É um dos países menos academizados, vamos falar, se é que meu português está certo, se não estiver me corrija, por favor. Menos academizado, é isso mesmo a palavra?
essa é a minha palavra, menos academizadas do mundo. Onde a maioria dos alunos que vão para a escola vão porque são obrigados a estudar. É por isso que o Brasil está, nesse contexto político, afundado em corrupção como está hoje. Vale lembrar com isso, eu acho que eu já usei esse exemplo aqui, vou voltar a usar esse exemplo aqui de novo. Os países aonde explodiram as primeiras revoluções que mudaram, não só esses países, mas o mundo, eram países mais intelectualizados. Acho que essa palavra seria a palavra mais correta aqui. Mais intelectualizados. A França, e quem promoveu a Revolução Francesa, né, foi o povo, enquanto no Brasil foram os militares, e saiu no jornal aí da época, e o povo olhava para os militares bestializados sem saber o que estava acontecendo, por falta de interesse político. Porque a maioria dos brasileiros não gostam de política. Isso está errado. Você pode não querer participar da política. Opa, traz o assunto para mim. Traz aí para mim, fala comigo. Fala pra mim. Agora achei interessante, ó. Mas enquanto você vai terminar aí, eu vou continuar. Porque tudo bem você não gostar da política, mas você deve se interessar por saber o que é política, como funciona a política. Eu não gosto de política, ou melhor, não é que eu não gosto de política. Eu não me interesso em me candidatar a nenhum cargo público. A não ser, é claro, fazer concurso público, sim. Mas querer me candidatar a vereador, a deputado, a prefeito, não me interessa. Mas entender de política eu tenho que entender primeiro porque faz parte da minha profissão. A história, ela tem pelo menos tem mais, é claro. Mas tem pelo menos 3 braços. A história política, a história cultural e a história social ou econômica, né? E aí, quando eu vou dar uma aula de história, eu preciso estudar política. Eu preciso estudar lá a ditadura, a era Vargas, a ditadura militar. Eu preciso estudar o plano econômico lá de Juscelino Kubitschek, de Jânio Quadros, né, de João Goulart, etc. Que faz parte da minha profissão. Isso me ajuda a ter um entendimento melhor da realidade na qual nós vivemos. E aí é interessante uma frase que diz: o cristão deve ter a Bíblia numa mão e o jornal em outra mão. A Bíblia numa mão e os jornais em outra mão. Além disso, vai ser uma ótima ferramenta na hora da pregação. Você vai ter mais facilidade para contextualizar a sua mensagem para os dias de hoje. Vai ter mais facilidade para isso, né? Então é importante que o brasileiro e a igreja, ainda que não queiram participar da política, se interessem por entender a política. Assistam lá, a maioria das pessoas acha chato, né? Lá, canal 8, ou seja, a TV Senado. Faz parte. Você quer entender o que as leis que querem fazer? Assistam lá a TV Senado. Só que, infelizmente, o brasileiro é vazio. Perdão, brasileiro não. A maioria dos brasileiros são vazios. Sabe por quê? Gostam de ver desenhos, mas não gostam de... Nada contra. Você pode gostar de ver desenho. Só que, dentro disso aí, desenho filmes. São coisas triviais. Isso aí é o dito, a política do pão e circo. Não tem lá na época do imperador romano, se não me falha a memória, foi Júlio César, né? Ele colocou lá a política do pão e circo. Para quê? Porque tinha muitos pobres, né? Chamados de...
enfim, esqueci o nome, os pobres que haviam perdido suas terras viraram parasitas. E aí o que o imperador fez? O imperador romano fez? Colocou as lutas de gladiadores e distribuía pão de graça. Para quê? Para aliviar a fome do povo, para o povo não se rebelar contra o Império Romano. E é isso que muitos estão fazendo hoje. Então, ao invés de ver desenho, é muito mais produtivo e muito mais edificante você assistir TV Senado. É muito mais interessante isso, né? Então, o cristão ele precisa entender a política, a igreja precisa se interessar mais pela política para poder ter um papel mais efetivo na política. Ah, irmãos, mas esse negócio de política, crente não pode se meter em manifestação política. Quem disse que não? O protestantismo foi desenvolvido em cima de manifestações. Lutero escreveu lá 95 teses contra a venda, não foi contra o Papa, nem foi sobre a justificação pela fé, foi contra a prática de venda das indulgências. Aquilo ali foi uma forma de protesto. O próprio ato de Zwingli de incentivar o povo a comer salsicha na época da quaresma foi uma forma de protesto também. Quem foi Martin Luther King? Foi um pastor batista que lutou pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos na década de 60. E hoje o que os negros americanos têm que agradecer primeiramente a Deus e a memória de Martin Luther King. Né? Então você fazer manifestações não violentas não é crime nem pecado. Assistam o filme Selma, conta parte da história de Martin Luther King. Né? Ou seja, é interessante e importante que o cristão entenda a política para participar da política. Mas aí entrando mais aqui, eu não sei a hora, deixa eu ver a hora aqui. Ih, acabei de revelar aqui o céu. Quanto? 9h11, obrigado. 9h13. Vamos lá. A igreja e o poder político. Haja vista que a igreja ela não deve se misturar com a política. Ou seja, a igreja ela não deve ser casada com a política. Vale lembrar que o Brasil é um estado laico. O que significa isso? Que o presidente, embora ele tenha a sua religião, ele não tem o direito de forçar a nação a seguir a mesma religião dele. Porque na Constituição lá, federal, está escrito que o brasileiro, todos os brasileiros, eles têm direito de expressar a sua opinião e têm direito a seguir a religião segundo suas opções. É claro que não está exatamente nessas palavras, mas é isso que está escrito lá. Então eu sou contra a união de igreja e Estado. A igreja anglicana até hoje ela é unida ao Estado. Quem é o chefe supremo da igreja da Inglaterra? A igreja anglicana. É uma chefe, né? É Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. Ela que manda na igreja da Inglaterra. Então, de certa forma, a igreja anglicana está ligada ao Estado através da rainha. Embora a rainha Elizabeth não manda na Inglaterra, quem manda na Inglaterra é o primeiro-ministro, ela apenas reina, ela tem que assinar os papéis lá para as decisões serem colocadas em prática, mas ela não é mais uma figura de influência dentro da Inglaterra. A última rainha a ter um certo poder na Inglaterra foi a rainha Vitória. Uma pergunta. O senhor, como professor, que tem vários professores também, você defenderia uma igreja totalmente, assim, uma igreja não, uma escola totalmente cristã? Professores, métodos de ensino, tudo, da coordenação a professores e, assim, receber todo tipo de aluno, mas a gestão inteira
ser toda evangélica para, assim, uma escola cristã, mas que não recebe só cristão. Lá, recebe todo tipo de pessoa. Você definiria uma igreja assim? Uma escola assim? Olha só, hoje não. Uhum. Por que não? Porque se eu colocar só professores cristãos na minha escola, eu vou ser acusado de preconceituoso. Né? Aquilo que a gente coloca na escola, existem escolas cristãs. Eu estagiei em algumas escolas cristãs na época que eu estava lá na faculdade. Né? Mas você tem que seguir a cartilha do MEC. De uma forma ou de outra, você tem que ensinar lá a teoria da evolução. Ainda que você tente colocar a teoria da criação como uma teoria mais legítima do que a da evolução, você tem que dar a teoria da evolução, a cartilha. Senão o aluno vai reclamar da escola, bota na justiça e você perde. Seria algo bom. Mas seria viável fazer, tipo, algum tipo, não, que o MEC também não aprovaria? O MEC não aprovaria. Você seria sempre alvo de, ou nós, né, seríamos sempre alvo de investigações do MEC. Tô certo, né, pastorão? Então uma igreja... mas só estudariam ali quem queria. Então uma quem igreja, ela... Mas nem sempre isso funciona. O estatuto da igreja lá rege criação de escola, creches, essas coisas. Então se quisesse criar uma escola, o nome da igreja teria que colocar o método de ensino do MEC. Teria. Inclusive existe, o Márcio de Lisboa, né, tem lá a Igreja Batista Regional e tem a Escola Batista Regional. Não, você segue um currículo mínimo estabelecido pelo MEC. Por exemplo, se na minha escola eu quiser adicionar história mais voltada para o lado ideológico, a escola eu posso fazer isso. Desde que eu não exclua o currículo mínimo Tem que apresentar previsto. Entendeu? Então eu tenho um currículo que o MEC estabelece e eu vou agregar o que na minha escola eu posso agregar o que eu quiser. Cidade, sobre igreja, sobre o que eu quiser, não tem problema, desde que eu atenda a essência do MEC primeiro. Né? Porque, como a gente sempre estuda aqui, sempre vira e mexe fala sobre isso, sobre o povo antigo, tal, os hebreus, tal, os cristãos que... É a questão da escola, eu faço a pergunta, se eu sou professor, se você ser evangélico, é isso? Não entendi minha pergunta. Isso, porque, Não, no caso da escola particular, pode ser. O médico não defende isso não. Tanto é verdade que, por exemplo, as igrejas, sétimo dia, a Prova Batista aqui na regional aqui, em Laranjal, só tem que ser batista. Adventista. Que é privado, é seu, essas regras aí não. Mas o Ministério do Trabalho, desculpa, o Ministério do Trabalho, se a escola for denunciada, a escola não sofre... Não, porque ela não está... É daquela instituição, se eu boto no Colégio Batista, já vai nascer em função daquela igreja. Então, as exigências que o colégio tem, assim, a Assembleia de Deus, pode botar só pastores, se quiser ser professores. É igual o colégio católico, por exemplo, que não são os padres. Ah, tá, entendi. A PUC só tem padres, só eles. É que você tem que cumprir exigência de qualificação. Tem que ter formado. Isso independente, entendeu? Se quiser colocar qualquer pessoa que seja. Isso só não serve. Igual eu trabalhava, nós trabalhávamos no Pirâmide ali, no colégio. Eles só pegavam professores de escolas federais. Eu fazia parte da seleção de currículo. Luciano, chegou o currículo da escola privada, lixeira. E diploma federal a gente seleciona. De privada, caraca, então eu já estaria cortado se eu fosse fazer eu já jogava tudo no lixo. Eu recebia, mas eu tinha que jogar no lixo. Diploma de universidade privada. Privada, lixeira. O que vai acontecer? Federal, a gente joga no Só Mas escola particular. Particular? A São Gonçalo. Isso não é válido para o setor público. Aí que muda. Magoou agora.
É, Raul. terrível. O setor público, aí sim, aí não pode ser só católico, professor, não. Aí o público tem que ser inclusivo nesse sentido. Sim. Você não pode ter uma escola ali estadual, aí o diretor é católico, só pode não. Aí vai ter problema. Aham. Privado. Não, porque isso aí já vai me gerar outra pergunta. E talvez seja esse o grande erro da igreja no mundo, no Brasil, no mundo inteiro. Porque antes tinha as sinagogas, onde as crianças eram deixadas e os pais sabiam que eles iam aprender a Bíblia, sabiam que eles iam aprender a Torá, sabiam que eles iam aprender os profetas, sabiam que eles iam aprender tudo sobre. E hoje a gente deixa nossos filhos no colégio sabendo que ele vai aprender alguma coisa errada para aprender. Talvez não seja esse, talvez assim, o grande erro depois, porque é muito difícil depois você para formar vamos dizer assim, hoje você vê em todas as igrejas, não é só na minha, não, mas em todas as igrejas, até os jovens, eles pegarem um compromisso com a palavra, demora um tempo. Demora o tempo do jovem. Tem criança que de criança mesmo já, você vê que ela vai ser diferente. O pai e a mãe ensinam a Bíblia para ela, então é diferente. Mas tem muitos pais como hoje, a mãe também trabalha, o pai também trabalha, então não tem tempo de ficar com o filho vai só ter escola. Então ele vai 10 anos de escola, nesses 10 anos de escola, ele começa em 4 anos, mais ou menos no 4 não, 10 anos não, mais ou menos 13 anos de escola a criança fica, menina. Só sendo massacrado, solucionismo, não sei o que lá e tudo. Depois que ele vai, não, pô, você está errado, até ele pegar, talvez não seria mais fácil ter uma escola. Não, aqui eu sei que meu filho ele vai ter formação acadêmica e a formação teológica. Tá entendendo? Mas isso é um debate também que está acima das nossas capacidades. Por quê? É o que eu sempre pensei quando nesses dias de dinheiro correndo por aí nas igrejas. Também pensei muito nisso. É exatamente que deveria ser o papel nosso. Nós tínhamos que formar os nossos jovens. Mas tem uma e outra igreja que tem dinheiro que consegue fazer isso. Um dia, por exemplo. Mas também é só para o pessoal deles também. Eu já deixei currículo lá já na escola adventista. Difícil, conversa. A igreja batista aqui. Me apresentei como evangélico. Todos os meus colegas, estou generalizando, todos eles, não eram evangélicos, estudaram lá, depois se converteram. Porque na grade tem aula de teologia. Qual colégio? Qual Aqui batista? lá na Jão. Um dia na semana é obrigatório, não é facultativo não. Porque ali você paga se você quiser, é privado, você dá ali o que você quer. Então tem tipo uma reunião, um culto, uma vez por semana. Verdade. Ali é obrigado. Então, se o pai colocou ali, ele sabe que vai fazer. Então se vira. Então, o Rivaildo ali, academia. Depois você fala que colégio também. Ele chegou lá, ele aprendeu a tocar bateria lá, aprendeu a Bíblia e acaba se convertendo. É uma estratégia de evangelismo que a gente deveria pensar. É um sonho meu. Nós temos aqui uma boa. É um sonho, não só seu, como meu pai também. Isso que você colocou já existe. Aqui tem algumas escolas cristãs. Tem o Cecília Pinheiro, Externato Lagoas. Depois eu vou cobrar meu cachê, porque eu tô brincando. Tô brincando. São escolas cristãs. Lá no Cecília Pinheiro está escrito a escola cristã. Isso aí já tem lá. No Externato Lagoas, eu estava lá estagiando com a professora, ela deu aula sobre a história dos hebreus e falou sobre Moisés, inclusive falou sobre os 400 anos de escravidão, falou sobre a libertação, falou sobre os juízes, falou sobre os reis, sabe, divisão do reino. Nas escolas cristãs já tem isso. Né? Só que não pode esquecer isso que o pastor Arão falou. Aquele currículo mínimo você tem que dar. Você tem que falar sobre a evolução, você tem que falar sobre a questão lá dos dinossauros, que eles foram criados cerca de 3 milhões de anos, se não me falha a memória, antes do homem e tal. Aquilo ali você tem que seguir, né? Mas isso daí não é nem o que impacta uma criança dentro de uma escola, são as manifestações culturais. No carnaval, por exemplo, eu já vi a escola que colocou lá um lugar para o aluno, antes de sair para o carnaval, passar e pegar a camisinha. Entendeu? Dava aula no ensino médio. Né? As escolas fazem. Isso aí tem que ser opcional. São manifestações culturais.
culturais, isso dois membros, o pai e a mãe esclarecem em casa. É, verdade. Também a minha filha, acho que o pastor Arão, esse dia a gente estava conversando sobre isso, queriam forçar a minha filha, se não me engano a irmã também estava, a dançar quadrilha. A minha filha falou, não vou dançar, pai, não vou dançar. Eu falei, não dança não. Ah, mas falaram lá que se eu não dançar vão tirar ponto. Não, se tirar ponto, fala comigo que eu vou lá conversar com eles. Que história é essa? Faz parte, tá lá, tem que dar. Então, que história é essa de tirar, de tirar ponto da minha filha, porque minha filha não quis dançar quadrilha? Né? Poxa. Eu perdi muito ponto por causa disso, nem ligava. Então, né? Mas aí, gente, o que acontece? Dentro desse tema aqui da igreja e o poder político, o primeiro subtema, né, vamos colocar assim, é a armadilha dos fariseus. Os irmãos conhecem essa passagem, né? Os fariseus queriam pegar Jesus em algum erro de palavras, chegaram para Jesus e falaram, é lícito pagar tributo a César? Né? Se Jesus dissesse que sim, os judeus iam ficar contra ele. Que a grande parte dos judeus que seguiam a Jesus, inclusive que não faziam parte dos 12, eram zelotes e viam em Jesus um líder político que os libertaria do poder de Roma. Então, se Jesus falasse que sim, né, Jesus perderia o apoio desses e talvez até seria morto por esses. Se Jesus falasse que não, os fariseus iriam acusar Jesus perante o imperador, o procurador romano, e Jesus seria acusado de traição e teria até sido morto antes do tempo. E aí Jesus foi e falou, me dá uma moeda. De quem é essa esfinge que está aqui? Essa imagem que está aqui é de quem? Ah, é de César. Aí Jesus falou, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Essa dinâmica também funciona para cá. Ou seja, você vai ir para a igreja, você vai adorar a Deus, você vai entregar os seus dízimos, mas você não vai esquecer de se alistar, de votar, você não vai esquecer de pagar seus impostos, né? Porque o crente, ele tem uma dupla cidadania. Eu já falei sobre isso aqui também. O crente é cidadão dos céus e o crente é cidadão da terra. Nós somos do reino dos céus, mas também somos brasileiros. Temos que cumprir com a obrigação de cidadãos, né? Então, nessa prática aí, a gente deve votar, ainda que o seu voto seja nulo, né? Não estou fazendo propaganda política aqui, não. 3 zerinhos lá, estou ensinando aqui a votar nulo. Clica lá 3 vezes no 0 e depois clica no verde. Você anula seu voto. Seu voto não vai para ninguém, né? Você pode fazer isso, é uma opção tua. E votar em branco? Votar em branco, o voto vai para outra pessoa. Votar nulo não vai para ninguém. Como é que vota nulo, hein? 3 vezes no 0 e depois no verdinho de confirma. Aí anula o seu voto. Não voto de você. Pastor. Tranquilo, meu irmão. Obrigado aí, tá? Pela ajuda. Amanhã estamos na loja lá. Vamos gastar aqui lá. Ih, rapaz.